Bom, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a esse evento de hoje. A palestra Ler e Compartilhar, modos de promover comunidades de leitores, ambientes multimodais de aprendizagem, vai ser ministrada pelo nosso querido professor Francis Paiva, do Coltec, Universidade Federal de Minas Gerais. Essa palestra é uma abertura, a abertura do nosso segundo webinário do projeto de pesquisa Escritores Brasileiros e a Noção de Autoria no Século XXI, a tecnologia como aliada no letramento literário na escola. Esse projeto é coordenado pela professora Maria Eneida Rosa, do Instituto Federal de Brasília, está ligado ao curso de Letras Português, nosso instituto aqui em Brasília, no Campus São Sebastião. Nosso curso fica no Campus São Sebastião, região administrativa aqui de Brasília, Distrito Federal. Esse ano o webinário tem como título Nas Redes da Literatura. Quais os descaminhos da leitura em tempos digitais? E esse descaminhos aí, uma brincadeira, né, com as palavras. Nas próximas semanas, eu vou até projetar para vocês aqui, para vocês entenderem essa brincadeira com as palavras do nosso webinário. Deve aparecer agora para vocês. Esse é o título do nosso webinário desse ano. Nas redes da literatura, quais os descaminhos da leitura em tempos digitais. Já aproveito também para divulgar os nossos contatos. Esse contato por e-mail aí que foi responsável pelo spam para vocês. Nas próximas semanas, nós vamos divulgar o restante da programação, que vai contar com mais 2 palestras e com oficinas para estudantes do ensino médio, elaboradas por nossos alunos e alunas, professoras e professores em formação da licenciatura em Letras Português aqui no IFB. Essas oficinas, cujo objetivo é propor estratégias didático-pedagógicas para a promoção do letramento literário na educação básica, estão sendo elaboradas com a orientação das professoras do projeto, a nossa coordenadora, Maria Eneida, a professora Juliana Mantovani, a professora Luciane Lira, e eu, que hoje vou ser a mediadora dessa palestra, a professora Larissa Dantas. A gente também conta com um importante apoio do nosso colega professor José Ribamar, do Colégio Técnico de Floriano, ligado à Universidade Federal do Piauí, nosso grande colaborador. Então, por isso, sigam-nos no Instagram para acompanhar a divulgação desse nosso segundo webinário, Nas Redes da Literatura, quais os descaminhos da leitura em tempos digitais. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu vou convidar o professor Robson Caldas de Oliveira, que é o nosso diretor-geral, sempre muito presente, para uma mensagem de boas-vindas a todas e todos. Robson, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sempre um prazer participar dessas atividades do projeto, coordenado aí pela professora Eneida. São temas bem relevantes e atuais para a atuação profissional dos nossos estudantes em formação, né, professores em formação, né, aí já conectados com novas formas de ensinar, mais antenadas, né, vamos usar a palavra mais jovem aí, né, mais moderna, com a educação para o século XXI, né? Mais do que tecnologias, né, hoje tecnologias, é a gente chegar mais perto do nosso educando, né? Então, os nossos alunos que estão em formação, muitos deles são de uma geração mais jovem, então mais afeta o uso dessas tecnologias, e outros são mais grisalhos como eu, que às vezes dá uma apanhada, mas a gente tenta chegar nos alunos, né, com novas formas de ensinar. Então, é sempre um grande aprendizado participar dessas atividades, principalmente, né, relacionadas aqui ao nosso curso de língua portuguesa, né? Então, mostrando que os nossos professores aqui em formação vão ter um diferencial em relação a outros cursos de licenciatura que estão aí, né? E é sempre um prazer ter esse compartilhamento de experiências a partir de instituições da rede federal. Então, agradeço a Larissa pelo convite e agradeço principalmente ao professor Francis, né, por compartilhar o seu conhecimento aqui de literatura, utilizando
como é que é o nome aqui? Meios multimodais, né? Multimodais, então, tendo uma variedade de plataformas diferentes aí para que vocês possam explorar com seus alunos. Eu sou muito entusiasta da aplicação da inovação no ensino, né? Então, para mim, sempre é um prazer poder, nem que seja um pouquinho, né? Hoje a Larissa falou de jornada tripla, eu estou aqui no campus, né? Na minha sala aqui no campus São Sebastião, aqui no Distrito Federal, para quem não é daqui, já desde as 7 da manhã aqui, né? Então, estou chegando aqui no finalzinho e não poderia deixar de participar nem de um pedacinho dessa aula. É um prazer ter a participação de instituições aí mais experientes que nós, né, nesse projeto. Então, a gente tem aí o professor Ribamar, do Colégio Floriano, e agora o professor Francis, aí do Coltec, que é uma instituição, uma escola técnica vinculada a uma universidade federal, que faz parte da nossa rede federal, então é co-irmã dos institutos federais, mais experiente, é uma instituição bem referenciada há muitos anos, né? Sempre está ali nos top dos top das provas de avaliação, né? Como o Enem e tudo mais, então mostra a qualidade do ensino que é ofertado para os alunos aí de Minas Gerais, e espero que vocês possam beber dessa fonte aí com o professor Francis e poder também utilizar essa inspiração para levar essa língua tão bonita, a língua portuguesa, por meio de seus autores, de seus escritores, de forma que aqueles estudantes que realmente cresceram com uma nova cultura, né? No caso, imerso nessa cultura digital, também possam ter acesso tanto a novos autores ou autores clássicos, né, em plataformas diferenciadas que os cativem, né, que os engajem e que mostrem de forma lúdica que a nossa língua, a nossa literatura é muito rica e que pode proporcionar muitas experiências para os nossos estudantes em formação e para os estudantes que eles vão atender como futuros professores. Então, desejo boa noite, boa palestra a todos e, mais uma vez, obrigado, Larissa e Francis, aí, pela atividade. Nós que agradecemos, Robson, muito obrigada. Reforço, é sempre muito bom contar com você com nossos eventos, um diretor ativo, participativo, entusiasta, né? Então, muito obrigada novamente. Durante a palestra, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode deixando no chat, que eu e a Larissa, a gente vai acompanhando, vai copiando. Larissa, a outra Larissa, a monitora, Larissa Cavalcante, vai ajudando a gerenciar aí essas perguntas, tá? Que forem aparecendo, e ao final o nosso palestrante vai respondendo, tá bom? Vou apresentar mais, assim, apropriadamente o professor Francis para todos e todas, né? O professor Francis Artuso Paiva possui mestrado e doutorado em Linguística pela Faculdade de Letras da UFMG, é chefe e professor do setor de letras do Colégio Técnico e do mestrado profissional da Faculdade de Letras da UFMG, Prof. Letras, tem interesse pelos estudos e pela pesquisa em leitura, produção de texto, colaboração, letramento digital e visual, na perspectiva da multimodalidade da pedagogia dos multiletramentos, para o ensino e aprendizagem para a formação de professores, né? Já atuou em formação de professores pelo CEALI, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação, da UFMG, e atualmente, além do Prof. Letras, atua também em cursos de especialização de leitura e produção de texto, de linguagem e tecnologia para professores, junto com outros tantos colegas, entre eles o professor Ribamar, né? Desses 12 anos de Coltec, o UFMG desenvolveu várias atividades de ensino, de leitura, produção de texto e literatura com os estudantes. Alguns viraram projetos de ensino, pesquisa e extensão. Professor Francis, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito, muito, muito bem-vindo, mesmo que virtualmente, ao Instituto Federal de Brasília. Ô, Larissa, obrigado. Boa noite para todos vocês e todas. Agradeço as palavras do Robson, né, que já madrugou hoje, 7 horas no gabinete para trabalhar, ainda fez essa apresentação, essa abertura aí, perfeita.
animando todos nós para mais um dia, mais uma noite, né, mais uma palestra. E é virtual, é à distância, mas tem sido o modo como a gente tem feito e tem rendido bastante, né? A Larissa já participou de outras palestras, outras salas aí com a gente, várias outras pessoas aqui. Quero agradecer por participarem mais uma vez também. Então, agradeço aí oficialmente a Larissa pelo convite, a Eneida, o Robson pelas palavras, Ribamar também. Meu amigo, parabéns aí pelo seu trabalho. Já você está anotado aqui como exemplo maior que você é de tudo que eu já falar aqui hoje, que você faz lá no Colégio Técnico de Floriano, né? Há um bom tempo. Quero pedir aí para a paciência de vocês, que eu estou meio rouco, já melhorei, né? Mas às vezes tem... mas eu já estou melhor, eu acho que vai dar para falar bem para vocês, mas qualquer coisa vocês relevem. E estou muito satisfeito de estar aqui mais uma vez com vocês, com vários aqui que já participaram comigo em outros momentos, e falar para os estudantes do Instituto Federal de Brasília, falar para colegas professores, de um assunto que me interessa muito também, que é a leitura literária. Minha formação não é na literatura, de pós-graduação, muita coisa ficou lá na graduação do estudo de literatura, mas eu sempre me interessei pelo trabalho que eu faço no Coltec, com o ensino de literatura, para não deixar de lado esse lado, né, essa formação literária no ensino médio, no meu caso, no ensino médio técnico, que eu observei há algum tempo que muitos professores não têm investido nesse ensino-aprendizado de literatura. Eu sempre me lembro de um concurso que eu participei de uma banca para seleção de professores no Centro Pedagógico aqui, que é a Escola de Ensino Fundamental da UFMG, em 2015, 2014, se não me engano. E surgiu a questão de literatura, um ponto de literatura que foi sorteado, e a gente leu uma prova de mais de 100 candidatos, e eu percebi que faltou investimento, assim, faltou estudo do ensino de literatura, e ainda era o ensino de poesia. Aí eu percebi, não, aí a poesia, eu acho que está ficando de lado a poesia, precisa de fazer algum trabalho de retomada. E quando a gente olha também para os documentos oficiais, há um pouco de descaso com a literatura nos documentos oficiais, que começou lá nos PCN. O PCN cita pouco o trabalho com a literatura, e aí veio todo aquele trabalho com gêneros textuais, a literatura ficou meio de lado, e agora na BNCC continua, né? No ensino médio eu conheço bem, já li algumas vezes, a gente percebe uma falta lá de incentivo, uma dedicação maior para o ensino de literatura, que é observado até por colegas nossos de outros países, né? O Clécio Duzen, da Universidade Federal de Recife, ele tem uma live, ele deu essa live no início do ano, ela está disponível no YouTube, depois eu posso passar o título dela. Ele fez um estudo da BNCC, e é uma das coisas que ele cita, olha, a literatura está deixada de lado lá na BNCC, também precisa de um investimento maior, diferentemente do que acontece, né, sobretudo no ensino médio, em outros países. Aí ele cita alguns colegas portugueses que perguntaram, cadê a literatura? Tem um trabalho aqui com texto e literatura, até porque a gente vê o ensino médio em outros países, da língua materna deles, um trabalho muito voltado para a literatura, quase exclusivamente, talvez ao contrário do que a gente tem feito aqui no Brasil. Um trabalho muito dedicado ao texto literário, principalmente no ensino médio, né? Então, é um tema que tem me interessado, a gente não pode deixar de lado nas escolas, né? Precisa do investimento aí do professor. E aí, falando para os professores que estão em formação inicial, os meninos aí, as meninas que estão em formação inicial, pensar nisso também. Eu tenho que, não tem essa margem, vou ser professor de português, vou ser professor de literatura. Claro, existem alguns colégios aí particulares que ainda fazem essa divisão, e mesmo públicos, mas para a formação inicial isso não seria bom, né? É bom haver uma dedicação para o aprendizado do ensino de leitura, de texto literário, né? Inclusive a poesia, prosa e poesia. Né? Então, é um tema que me interessa bastante. Aí eu vou projetar aqui a tela, e além de agradecer vocês, o Instituto
Federal. Agradecer a paciência da Larissa aí também, que eu mandei várias mensagens para ela de ontem para hoje, pessoas pedindo para abrir o formulário de inscrição novamente, e hoje teve o capítulo do spam, né, Larissa? E ela resolveu tudo, boa vontade, então muita gente está aqui pela boa vontade da Larissa, conseguiu entrar, que bom, né, Larissa? Obrigado também. Então, projetando a tela aqui, eu queria começar, não tem uma apresentação muito extensa, não. Eu vou explicar depois, mas eu queria começar com a leitura desse documento, desse trecho do documento. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui para não ficar muito pequeno para vocês. Trecho bem rápido, interessante, porque a gente fala muito da BNCC, e eu descobri há pouco tempo essa outra lei, esse outro documento que surgiu em 2013, ou seja, antes das BNCC, né, de diferentes áreas, a gente cita, mas não é só de português, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, DCN, que foi um documento que direciona a criação das BNCCs de cada área. Então, houve esse documento geral primeiro. E eu não vou ler tudo, eu destaquei aqui em vermelho as partes importantes para o que a gente vai dizer aqui hoje, porque eu pretendo aqui compartilhar com vocês uma maneira, uma proposta, dentro de um recorte também, eu acho que não dá para falar de tudo, mas eu coloquei em tópicos, assim, todas essas visões, essas maneiras de se trabalhar, a gente pode discutir depois. Aqui é uma palestra, né, um tempo reduzido, embora já ficar aqui o que puder, mas depois eu estou aberto aí, se quiser conversar em outro momento, se tiver interesse de alguma das coisas que eu falar aqui, que são paralelas, a gente pode ter outra conversa depois, ou até atendo por e-mail, diferentes formas, né, acho que essa coisa da distância, a gente aprendeu a usar bastante coisa e tem que continuar usando, porque não dá mais para ficar viajando para lá e para cá, não vai dar por um bom tempo, falta de várias coisas, de verba, passagem de avião está caríssima, né, várias coisas, mas que bom que era viajar também. Bem, mas, olha, deve ser levado em conta o que os estudantes já sabem, o que eles gostariam de aprender e o que se considera que precisam aprender. Considerar também metodologias de ensino inovadoras e, eu destaquei por último aqui, oportunidade de uma atuação ativa do estudante, interessada e comprometida no processo de aprender. Isso está cada vez mais difícil por várias razões, né? Pelo tempo que o estudante fica na internet, não vou dizer que é culpa da juventude, a gente também está nessa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, competir com isso tudo para motivar o estudante para ele ser ativo, interessado e comprometido com todas as matérias, como a gente espera, e essa quantidade de matérias que a gente tem na educação brasileira formal, né, sobretudo aí no ensino médio, a gente quer que ele se comprometa com todas, não é humanamente possível, como é para a gente também, adulto, profissional, tenta fazer várias coisas, às vezes não consegue fazer de forma dedicada tudo que a gente quer fazer, né. Bem, mas voltando ali ao primeiro tópico, gente, isso não é uma novidade que a DNCN trouxe, e as BNCCs, isso já é Paulo Freire, já é a pedagogia dos multiletramentos, é uma visão bem marxista mesmo do ensino, principalmente deve ser levado em conta que o estudante já sabe o que eles gostariam de aprender, o que se considera que precisa aprender. Isso demanda da gente, professor, um desapego enorme do que a gente aprendeu, do que a gente viveu como aluno na escola, desapegar de certa autoridade que o professor tem, mas não é desapegar também no sentido de abandonar, não é isso aí, a gente tem muitas visões contra, opostas a essa visão aqui do aprender a aprender, não é bem assim, não é para tirar esse domínio que o professor tem de conseguir fazer com que o seu aluno aprenda, mas é equilibrar esse poder, essa relação de poder que existe na escola, entre o professor e o aluno, mais tradicionalmente naquela frase, o professor sabe, o aluno aprende, né, o professor transmite, o aluno aprende, mas como eu disse, é uma coisa já que Paulo Freire já era contra há bastante tempo, e não é nenhuma novidade, mas, como eu disse também, é uma visão
marxista da escola. Eu separei esse livro aqui, para não ficar mostrando muito para vocês, esse aqui, vou ler o título, Vygotsky e o Aprender a Aprender, Crítica às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vygotskiana, do Newton Duarte, da Federal de São Paulo. Já é um livro de 2006, de um trabalho dele anterior ainda, mas está bem recente, e ele diz aqui, em certo momento, que a visão marxista de que as pessoas vão se apossar dos meios de produção, a classe operária, para ser bem literal ao que o Marx diz, né? A classe operária, os trabalhadores vão se apossar dos modos de produção que estão nas mãos de algumas pessoas, né? Bem, como que é isso hoje? A gente sabe que, pelo contrário, o capitalismo tem uma redução de poder, de quem tem esses meios de produção. Mas o que ele diz em relação à escola, que é interessante? Fazer com que o estudante tenha acesso a esse modo de produção. O que é o modo de produção da escola? É produzir conhecimento. A escola, sendo aí um paralelo da sociedade capitalista nossa, ela, por muito tempo, ela negligenciou esse modo de produção para o estudante. Era um modo de produção que quem detinha era o professor e transmitia isso para o aluno, não deixava o aluno participar desse modo de produção, de conhecimento, né? Então, essa coisa de deixar o estudante participar, de levar em conta o que ele quer aprender, como que ele quer fazer, e considerar o que ele já sabe, é um modo de a escola, de uma maneira geral, passar para esse estudante esse modo de produção de conhecimento. O estudante ser ativo é nesse sentido, ele vai assumir esses modos de produção de conhecimento. E esses modos não são mais só do professor, né? É do professor ainda, mas não é mais só dele. O estudante vai participar desses modos de produção de conhecimento. É abrir a escola para o estudante desenvolver o aprendizado dele. Uma visão melhor do que a visão de outros setores que também falam das metodologias ativas, do estudante ser ativo, de considerar o que o estudante quer aprender, mas é de um ponto de vista diferente, né? Com outros pontos de vista que a gente não precisa aprofundar aqui agora. Então, eu queria começar com essa citação aqui para a gente entrar em outras coisas. Bem, como a Larissa disse, se tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no chat, podem me interromper. Opa, aqui. Ou pode deixar as perguntas para a gente responder depois, tá? E pode interromper, se discordar, se não fizer sentido para alguém, pode perguntar, se não entender, pode perguntar, não tem problema. Bem, aí o Caminhos da Leitura em Tempos Digitais, né, é a temática do evento, da Larissa, do Instituto. Gostei muito da proposta. Acho que vocês terão outros, né, a Larissa avisou no início, vocês terão outras palestras dentro dessa temática também. É um evento que continua, não é isso? Então, parabéns pelo evento, tá? Larissa e Neira, que bom, que ótimo, todos aí envolvidos, tá? Parabéns pela organização. Então, coloquei o tema central ali para a gente destrinchar, falar um pouquinho sobre ele. E aí eu coloquei uma pergunta ali, que leitura compartilhar? A temática nossa aqui hoje é o que produzir, né, o que o estudante pode produzir para se manifestar sobre as leituras literárias dele. É um recorte dentro desse trabalho de leitura literária. Tá? Aí a pergunta, que leitura compartilhar, é no sentido de compartilhar a leitura pura e simplesmente que o estudante fez. Ele vai na rede social, por exemplo, ele compartilha na sala, no seminário. Aí a proposta aqui é um pouco diferente, realizar alguns trabalhos antes, e esse compartilhamento da leitura ser parte desse trabalho, e ser uma consequência, os outros compartilhamentos, como compartilhar nas redes sociais, ser consequência desse trabalho inicial de produção de textos com base no que os estudantes leram de literatura. Então, tem os tópicos aqui, nas margens, as diferenças, a multimodalidade, a colaboração, o letramento literário, as diferenças aqui
estão muito relacionadas à pedagogia dos multiletramentos, considerar as diferenças, a multimodalidade, né, o estudo ali do Prez e companhia em relação à multimodalidade, e esses dois tópicos influenciaram bastante a BNCC de português. A colaboração também é uma palavra que aparece na BNCC, fazer isso de forma compartilhada, de modo colaborativo também. E o letramento literário está baseado, esses 4 tópicos aqui, na proposta de letramento literário do Rio do Cosson. Tá? A partir dela, da proposta que ele faz, desses 4 tópicos, mas sugerindo aí trabalho considerando a pedagogia dos multiletramentos, a multimodalidade e a escrita colaborativa, a colaboração, trabalho em grupo. É uma maneira até de se trabalhar essa proposta de letramento literário do Rio do Cosson. Ele mesmo já disse várias vezes que não é uma proposta definitiva, e é uma proposta geral, cada escola, cada professor tem a liberdade de adaptar, né? Até porque, gente, a gente está considerando aqui que o professor que conhece, e a professora que conhecem os seus alunos lá no dia a dia, vai saber o melhor modo de se trabalhar o texto literário com aquele aluno. O que eu vou propor aqui, vou trazer aqui para a gente discutir hoje, são modos de orientar esse trabalho de leitura literária, principalmente o que se fazer depois dessa leitura literária. Bem, a escolha dos livros, o modo de motivar a leitura individual do aluno ali, são outros recortes. Eu acho que todas as pessoas poderiam falar mais, né? A própria Eneida aqui tem uma formação em literatura, em outros momentos a gente pode, outros colegas podem falar mais disso, mas aqui em alguns momentos eu posso, né, eu acho que vou acabar falando disso, mas ali a escolha do livro, a adequação do gênero literário e do autor em relação aos anos ali da educação básica, essa adequação, como promover essa leitura, é outro recorte, né? O recorte aqui, eu até grifei aqui, comunidades, e o recorte será foco nessas comunidades de leitura, tá? Que o Rio do Cosson fala e tudo mais, na proposta dele de letramento literário. Bem, então, começando aqui, olha, na parte de cima, na esquerda, as diferenças. E o primeiro tópico aqui, literaturas, no plural. Bem, se a gente vai considerar as diferenças que a gente tem na sala de aula, na comunidade, é preciso considerar todas as literaturas, não só o cânone, mas o cânone também. Mas aí, eu estou aberto a considerar outras leituras que os alunos vão fazer, os alunos que gostam de rap, do slam, entendeu? Que gosta daquela linguagem, do cordel, da linguagem do aluno do campo, das escolas do campo. Eu vou abrir para diferentes escolhas de leitura, né? É um ponto importante. O aluno, tá pensando aqui nas escolhas, o aluno vai escolher e terá liberdade para participar dessas escolhas do que ele vai ler. Isso é importante também, nessa perspectiva aqui, que eu citei que não é minha, vem desde o documento de 2003, da BNCC, Paulo Freire, a pedagogia dos multiletramentos, sou eu que estou inventando, e é um modo de uma escola aberta também que a gente está desejando, né? O estudante vai participar dessa escolha do que ele vai ler, como vai ser feito? Vai explorar a biblioteca da escola, leitura de textos digitais, ele vai participar dessa escolha, e a relevância, o estudante define a relevância dessa leitura para ele, né? É relevante para ele, né? Nem sempre o que é relevante para um vai ser para o outro, o que é relevante para a escola, para o currículo da escola, o currículo da rede a que a escola pertence, o que é importante para o professor, relevante para o professor, de repente não é, naquele momento ali da formação do aluno, adolescente, não é relevante para ele. Ele está preocupado como que ele vai produzir um vídeo dele de TikTok para aquela leitura que ele fez. Então, é preciso considerar isso, essa relevância, né? Às vezes para a gente não é relevante ainda. A disponibilidade, né? Usar o que está disponível, a biblioteca, a web, procurar saber por que não há outros materiais disponíveis para a escola, para aquele estudante, questionar isso também. Não, eu só consigo fazer a leitura com meus estudantes se for no modo digital, ele lê no celular, compartilhando.
a biblioteca não fornece tantos livros. Faz parte do letramento comprar o livro, vou fazer com que meus estudantes comprem. É sempre delicado isso na escola pública, né? Comprar o livro. A escola tem condições de pedir esse livro para todo mundo, que vai ser lido. É outra pergunta também, mas se não for possível, pelo menos tem que fazer com que os estudantes questionem isso, né? O que impede não haver disponível o livro que os estudantes escolheram para ler, né? Então, e trabalhar com o que vai ser disponível é outra pergunta também que a pedagogia dos multifatores faz, né? Essa disponibilidade de recursos materiais que se tem. Então, isso aqui tem a ver com as diferenças que a gente precisa considerar na sala de aula, na escola, e é importante também, antes de começar um trabalho desse. Já envolve também a liberdade que a gente vai dar para o estudante, né, considerando aquilo que a gente acabou de ler ali, que concebeu as BNCCs, de que trabalhar com o que o estudante acha relevante para ele, importante para ele. Bem, mudando aqui para a multimodalidade, gente, considerar todos os modos semióticos, não é mesmo? Não dá mais para valorizar apenas o modo verbal, e isso, talvez, quando a gente vai trabalhar com a literatura, existe uma certa relutância, porque em literatura a gente pensa no texto verbal escrito, né? Mas em alguns textos, o texto oral também, falado. Mas, no que a gente vai propor aqui, de produções, né, que o estudante pode criar para se manifestar em relação ao que ele leu, é importante considerar outros modos também, certo? A gente vai chegar lá, mas o segundo tópico ali, a integração entre esses modos, se não existe um privilégio só do texto verbal, a gente tem que considerar também a integração entre os modos. A gente vai considerar a imagem, gestos, o modo de se expressar do estudante quando estiver falando sobre a obra que ele está lendo, a rede social do escritor que ele está lendo, o que tem ali que pode ser explorado, né? As letras de músicas que podem se relacionar, os estilos musicais que podem se relacionar com aquela leitura que está sendo feita. Vou considerar os outros modos semióticos possíveis para envolver nessa leitura literária e, sobretudo, para o que a gente está dizendo aqui hoje, que é quando ele for produzir, né, e o que ele for produzir a partir do que ele leu, da leitura literária dele. 3 ali, os ambientes, considerar todo o ambiente, seus modos e signos de aprendizagem, a sala de aula, laboratório de informática, biblioteca, locais de exposição, a web, né, e todos os recursos da web, redes sociais e sites e aplicativos, no sentido de, quando você for avaliar o trabalho, tanto quando for propor esse trabalho, avaliar o que o estudante fez, considerar todos os recursos que ele teve disponível naquele ambiente, né? E as possibilidades que esse ambiente proporciona. Porque a gente tem uma tendência de focar ali alguns recursos só para poder avaliar, e de repente a gente esquece outros, né? Eu vou chegar nos exemplos e vamos entender o que é isso. Mas a ideia de ambiente aqui é saindo do ambiente ecológico e indo para o ambiente de linguagem. Então, a biblioteca é um ambiente de linguagem, a sala de aula, a web, onde o clube de leitura se reúne para discutir um livro, para falar sobre um livro. E aí, que recursos que a gente tem na sala, o ambiente sala de aula também, que é bem conhecido de todos nós, o quadro, projetor para muitos deles, a internet na sala de aula, o livro didático, o caderno, e a gente percebe uma diferença do ambiente sala de aula para outros ambientes, né? Porque o ambiente de sala de aula é um ambiente que esquadrinha as coisas para o aluno. A sala de aula nossa, ela remete aí ao século XVII, mas ela é bem século XX, no sentido de que ela esquadrinha para a gente. A folha do caderno é esquadrinhada, o livro didático é esquadrinhado, o quadro branco é esquadrinhado, a projeção é esquadrinhada. E isso aí é uma maneira de controle também. Por que não sai dessas 4 linhas, do quadro branco, da própria sala de aula, se a gente for, do ponto de vista aí, também é um quadrado, né? É difícil na sala de aula de sair desse quadrado, desse esquadrinhado, né, da sala de aula.
Outros ambientes são menos esquadrinhados, assim, biblioteca. Quando for escolher o ambiente para fazer a leitura, fazer a discussão de um clube de leitura, tentar sair desse esquadrinhamento também. Uma coisa do século XX, Foucault já falou muito desses controles sociais, e talvez o layout esquadrinhado, ele seja aí do design gráfico, a contribuição desses controles sociais do século XX que o Foucault apresenta, por exemplo, né? A gente está numa tela esquadrinhada aqui agora, é difícil a gente sair disso, né? Criou um toque na gente, um transtorno obsessivo compulsivo, desculpa brincar, porque é uma doença isso, mas desculpa, mas assim, criou um toque na gente que a gente não consegue sair desse esquadrinhado, né? E só para terminar essa parte aqui, eu sei que tem uma mão levantada da multimodalidade, que é a mediação. Participar, essa mediação, a gente está muito na moda dizer do professor mediador, né? Esse livro que eu mostrei aqui critica isso também, esse professor mediador. A gente não quer o professor transmissor de conhecimento, que o Paulo Freire já condenava, também a gente não quer aquele professor ausente, negligente, né, que vou criar um ambiente de aprendizagem para o meu aluno, vou deixar ele lá nesse ambiente aprendendo, e vou ficar de fora, observando. Quando eu falo em ambiente, não eu estou fazendo contraponto aqui, tá, eu já falei em outros momentos aqui desse ambiente de aprendizagem, multimodal de aprendizagem, e talvez pode ter levado esse sentido de que aquele construtivismo dos anos 80, o estudante aprende sozinho, eu vou ficar observando ele brincar, lendo livro, vou ficar de fora. Não é isso também, né? Isso foi um modismo, a gente não está dizendo que é isso. Esse professor mediador, ele participa com o aluno, ele não é transmissor, ele também não fica ausente do lado de fora do ambiente, ele participa com o estudante dentro desse ambiente. Muitos aqui participaram daquele curso que eu dei no FTM agora, no final do ano passado, a Larissa também estava, e eu criei uns infográficos para explicar como criar infográficos no Canva, né? Os títulos dos meus infográficos como produzir infográficos com os seus alunos. Então, estava essa preposição aí, geralmente preposição a gente nem dá muita bola para ela, mas nesse título fazia muito sentido usar o com ali, porque realmente participar com. Inclusive, eu fiz o infográfico, tanto o público do infográfico é professor e aluno, professor e estudante. Os dois podem aproveitar aqueles infográficos ali. Então, participar, o professor produzir junto com os alunos, ele entrar nesse ambiente e participar junto com os alunos também, né? Temos uma sala da árvore no nosso campus. Tá vendo que legal? Já é um ambiente diferente, tá vendo? É isso mesmo. Legal essa sala para fazer um clube de leitura. Bem, então terminou ali a parte da multimodalidade. Tem uma pergunta, tem uma mão levantada, Larissa, se quiser fazer agora, não tem problema, é até bom que... Foi sem querer, Francis. Ela tá bom. Sem querer. Beleza. A notícia, mas a gente já que acontece toda hora. Toma uma aguinha aí para a sua garganta. A Maria Ottoni também colocou aqui no chat que na escola onde ela trabalha, a diretora criou um espaço a céu aberto, com mesas e cadeiras de concreto, para que os professores que quiserem sair do ambiente tradicional pudessem levar os alunos, os estudantes, para esse espaço. Né? Aí eu complementei, a gente tem essa sala da árvore lá no IFB, do campo de educação. Faz diferença. Bem, continuando aqui, então, essa parte da colaboração, trabalho em grupo, né? Aí tem várias nomenclaturas para esse trabalho em grupo ultimamente, tem gente falando trabalho em time, mas eu acho que essa palavra time está muito ligada ao mundo corporativo, acho que não está muito ligada ao nosso mundo aqui educacional, não, né? O trabalho em equipe, eu acho que na escola fica mesmo um trabalho em grupo, que é uma coisa que a gente precisa ensinar também, precisa trabalhar, né? A gente sabe dos benefícios do trabalho em equipe, do trabalho em grupo. Os papéis, a divisão de papéis também é uma coisa importante no trabalho em grupo, a gente pode ensinar também, pode trabalhar, a divisão de cumprir papéis naquele grupo, né? O que cada um vai fazer, está bem claro, para evitar o social loaf, que é uma expressão que se usa muito, que é aquela tendência que a pessoa tem quando está trabalhando em grupo, dela relaxar, dela deixar de fazer a parte dela, porque ela está em grupo. As outras pessoas vão fazer para mim. Então, é uma coisa que os alunos reclamam muito. A gente que trabalha em grupo sabe que é difícil, e sempre tem uma pessoa que relaxou, e tem um momento que ela participa mais, depois ela recua. É uma coisa do trabalho em grupo também, que eu tenho trabalhado aí no Coltec há algum tempo também, escrita colaborativa. Acabou migrando para essa coisa de ensinar a trabalhar em grupo, que é importante. Então, dividir os papéis é uma maneira para evitar isso, que os alunos reclamam. Fulano não fez nada, a gente escuta muito isso, né? Essa divisão de papéis
é importante. O compartilhamento, compartilhar a leitura, a literatura, ela é o que é hoje por causa desse compartilhamento. A gente perdeu isso, de repente, em algum momento. E aí entra no próximo tópico, que é o socializar. Né? Além de compartilhar o que você leu com um colega, que é importante na literatura também, não é, a leitura individual é uma cena que o século XX criou também. Não era bem assim, nem no século XIX, na época do Sarau, o pessoal se reunia para comentar um livro, aquela tela, aquela figura ali da mulher lendo, lendo o folhetim, lendo romances, para discutir ao final da noite com o marido, com outras pessoas. Então, era uma coisa coletiva mesmo, e talvez no século XX ficou muito ligada à leitura individual, ali, as reflexões individuais, que é também, mas o que fez a literatura crescer foi esse compartilhamento, conversar as histórias sobre aquele livro, sobre o autor, as fofocas literárias. Isso tudo ajudou a promover a literatura também, né? Além da crítica oficial literária. Mas tem a ver muito com, talvez seja o mais importante aqui desse tópico, com o socializar. Por quê? Eu fiz uma comparação aqui que o videogame tem feito isso. O videogame também não é mais aquele jogo solitário entre a pessoa, o console e a televisão. Os meninos jogam online hoje, em grupo, conversam enquanto eles estão jogando. Então, comparando com o videogame, e aí a gente sabe, eu acho que é quase um senso comum, que o videogame, claro, tem atraído mais jogadores do que a literatura tem atraído leitores nessa faixa de idade que a gente trabalha, da educação básica, né? Até, de repente, até o jovem e o adulto. O videogame tem feito isso. O videogame não é uma atividade individual mais. Ele é compartilhado, eles jogam online conversando sobre o jogo, provocando um ao outro, ou se juntam para jogar. Coisa da nossa época, dos anos 80, que a gente fazia no jogo de tabuleiro, né? Eu lembro, eu jogava muito War com grupos diferentes. Então, tinha um grupo que seguia as regras. Olha que chato se jogar o War seguindo as regras. Ninguém podia falar nada com ninguém. E tinha um outro grupo que era mais socializador, sabe? Eu podia combinar, eu sabia que o cara estava querendo, a gente tinha um inimigo em comum, eu percebia pelo jogo, a gente combinava, eu combinava com aquela pessoa ali, como é que a gente ia vencer aquele inimigo, era uma coisa compartilhada. E o videogame faz isso hoje, um jogo de forma compartilhada. Tá faltando isso, promover a leitura dessa forma também na escola, né? E a ideia aqui no próximo mapa aqui é mostrar sugestões para fazer isso. Bem, o letramento literário, gente, aí é do Rio do Cosson, as 4 etapas dele aqui tá bem destacada, né? O primeiro é o ler, não tem como você fazer um trabalho com a leitura literária se o estudante não ler. Realmente é o trabalho de fornecer esse livro, ele ter contato com a obra, seja digital ou impressa, seja pela biblioteca ou em casa, ou na sala de aula, ele tem que ler de alguma maneira, com um prazo, ou uma leitura coletiva na sala de aula, de partes do livro, tem as maneiras de se fazer isso, né? Mas esse contato com o livro e a leitura precisa existir, não tem como fazer. Segundo, a construção das comunidades de leitura. Essa coisa da comunidade de leitura é uma proposta do Rio também. Isso que eu acabei de falar, de ressuscitar essas comunidades de leitura, e valorizar essas comunidades de leitura, que o videogame faz, a gente tem que voltar a fazer na escola também. E é uma construção, eu grifei a palavra que ele usa aí do Rio, que é construção, é uma coisa que você vai criar como um trabalho de grupo que vale ponto e vai acabar no final do bimestre. Não, tem que construir, tem que ser uma coisa duradoura. A quarta parte que ele diz que é a ampliação do repertório, né, apresentar novas obras, tudo bem. Lá no início eu disse que o estudante vai participar da escolha. Né, ele quer, aquela turma, aquele grupo quer ler aquele autor ou a rede social de um rapper. Mas é uma coisa também que a gente diz, a gente vê na pedagogia dos multiletramentos, que é essa ampliação, que é a palavra que o Rildo usa também. Ampliar esse repertório. A gente não vai ficar também só no que o estudante conhece. O que não pode acontecer é assim, é uma coisa que a gente ouve muito. Eu vou partir do que o estudante gosta para poder apresentar o cânone para ele. Não é, na verdade, os dois têm que ter o mesmo valor na escola. Assim como eu vou valorizar Machado de Assis, eu vou valorizar
aquela leitura que o estudante quer fazer também, que é do dia a dia dele, que é relevante para ele, tem o mesmo valor nos trabalhos que eu for realizar, entendeu? E não usar um como gatilho para poder chegar no outro. Tá? Fala aí, Larissa. Para você poder beber água também. Eu estou me lembrando de uma citação do Hildo, que você está falando, né, citando bastante o Hildo na sua fala, nessa parte da sua fala. O Hildo Cosson, ele tem uma frase, assim, um trecho que eu acho muito interessante, daquele primeiro livro dele, né, de 2006, 2007, que ele fala que a leitura tem que ser um ato solidário e não solitário. Que casa muito com essa parte que você está trazendo para a gente aí, né, das comunidades. Né? Então, reativar essa leitura que é partilhada, uma partilha, né? Sim. Nesse sentido. Ótima palavra, né? O trocadilho entre solidária e solitária. A leitura real acontece assim, né? Sempre foi esse compartilhamento. E a gente encontra hoje todos os autores vivos, né, estão, claro, nas redes sociais, tem um acesso mais fácil para a gente conseguir acessar hoje, né? Alguns a gente consegue levar para a escola e tudo mais. Mas uma maneira que eu coloquei aqui, sabe, Larissa, que é dentro desse tópico ainda na ampliação, é, por exemplo, se for criar um clube de leitura dos alunos, convidar pessoas diferentes, a gente está falando de diferença, leitores diferentes para aquele clube, mesmo que ele não participe, porque os clubes fazem isso, mesmo que ele não participe frequentemente do clube, mas ele vai como convidado naquela reunião, naquele encontro, para socializar, para dizer como é que ele se tornou leitor, escritores regionais, locais, que tenham textos publicados ou não. O próprio professor pode ser um convidado diferente. Você tem aquele clube de leitura dos estudantes que querem ler um certo tipo de literatura, né, envolver outras artes também. O professor, ele é leitor de uma literatura diferente, ele pode ser um convidado especial diferente daquele clube. É uma maneira de você ampliar o repertório daquele clube. Eu já estou indicando muito que uma das sugestões que eu vou fazer aqui de criação dos clubes de leitura, né? Já estou adiantando muito, estou falando muito disso. Mas, por último, aqui, para a gente terminar na proposta do Hildo, que são as atividades. Ele fala em atividades sistematizadas e contínuas. Então, olha, tem o trabalho da leitura, tem o trabalho de criar as comunidades, ampliar os repertórios, mas tem que ter atividades organizadas que o professor sabe fazer continuamente e atividades sistematizadas para organizar, para promover essa leitura. Né? O que a gente já faz também bastante. Atividades contínuas, como eu disse agora há pouco, não são atividades pontuais que vão terminar ali no final do trimestre, do semestre, são coisas que continuam, podem ter continuidade, como o clube de leitura, né? Seria uma delas. Então, isso aqui, gente, é a teoria, é o que sustenta o trabalho, que pode sustentar o trabalho de produção a partir da leitura literária, né? É só um esboço, cada área dessa aqui aprofunda bastante sobre escrita colaborativa, sobre multimodalidade, sobre essa visão de trabalhar com as diferenças da pedagogia dos multiletramentos, o próprio letramento literário do Cosson também, que não é assim, né, tem outros trabalhos também que já, inclusive dele próprio, para fazer esse trabalho com literatura, e outros autores de ensino de literatura importantes também. Mas aqui é uma visão, um recorte que eu trouxe para vocês. Então, aqui já seriam os exemplos, o que fazer mesmo, né, que eu trouxe aqui, de coisas que eu já fiz, que eu tenho visto que tem acontecido, como os clubes de leitura, eles têm sido retomados nas escolas, né? Não é uma novidade, sempre aconteceram, o que pode ser feito nas salas de aula, tá? E nas redes sociais. Então, tem aqui as coletâneas de poesia, os clubes de leitura, as redes sociais e a sala de aula. Naquela perspectiva ali, do esquema anterior, de considerar tudo, a multimodalidade, a diversidade, trabalho colaborativo e esse letramento literário. E, resumindo o que é letramento literário, para o Hildo Cosson, né, quer dizer, é quando a pessoa se apropria do texto literário que ela leu, apropria para ela mesma ali, refletir sobre a leitura que ela fez, pensar sobre o que os personagens fizeram, e se apropria quando ele usa esse texto literário em outros momentos, em outros contextos não literários, inclusive pensando na escola, nesse momento de conversar sobre a obra, né, de produzir sobre a obra lida.
Então, aqui, olha, as coletâneas de poesia é uma coisa que eu fiz justamente naquele momento que eu citei lá no início, de quando eu vi que a poesia tem sido pouco trabalhada nas escolas. Conversando com colegas, lendo as provas desse concurso que eu participei, né, a gente via um trabalho sendo feito nos documentos oficiais, como eu citei, pouco trabalho com o texto literário. Aí surgiu lá atrás, talvez em 2015 tenha sido o primeiro ano, as coletâneas de poesia, uma coisa que a gente já fazia, eu lembro de como aluno, quando eu fui aluno eu fiz, mas era aquela coisa assim, uma pastinha, a gente reunia os poemas que a gente gostava, colocava na pastinha, fazia os desenhos, os trabalhos artísticos ali com aquela pasta, e entregava para a professora, né, era mais uma reunião de poesias. No primeiro ano que a gente fez, acabou que aconteceu, foi isso mesmo, os estudantes fizeram uma pasta, tinha um trabalho ali, e eu fui selecionando os trabalhos mais bonitos, mais bem elaborados, assim, que os meninos gostaram mais. Alguns me doaram, assim, a pasta deles, porque não tinha para quem doar, não queria guardar. E aí me davam, né? Eu fui selecionando a cada ano ali os trabalhos mais envolventes, aqueles mais bem trabalhados, ali, teve dedicação do estudante, né? Mas consiste assim, tem uma lista ali de poetas que tem que estar presentes nessa coletânea, tem uma outra parte que ele coloca os poemas que ele quiser, aí eles perguntam se pode ser letra de música, ok, e tem a parte de poesia em língua estrangeira, de poetas não consagrados, né, mesmo que não foram publicados, então tem esse trabalho de pesquisa que ele faz, de poesias que eles conhecem, aí tem diferentes oficinas para ler esses poemas e tudo, porque eles fazem comentários sobre esses poemas, breves comentários, sobre a parte formal do poema, ou sobre o conteúdo do poema, uma coisa pequena, simples, nada tão teórico, entendeu? Mas, assim, as impressões de leitura que ele teve daquele poema acompanham esse poema também na coletânea dele. Então, tem a parte da leitura, das oficinas e tudo mais, tem a parte da produção da coletânea em si, e a gente dá ênfase, eu sempre enfatizo para não gastarem com a coletânea, para usar material reciclado, usar uma coisa um objeto que ele acha interessante, que tem na casa dele, que ninguém usa mais, e ele pode se tornar a coletânea. Então, de um tempo para cá, antes da pandemia, surgiram diferentes coisas. Tinha coletânea dentro de uma mala, no varal, de coletâneas diferentes, trabalhos em madeira, em plástico, coisas feitas no próprio colégio técnico, nas oficinas, surgiram diferentes coisas. E continua também a pastinha, só que a pastinha hoje ela é em menor número. E a coisa ficou tão... eu não gosto de usar a palavra competição, mas isso de mostrar o melhor trabalho de cada ano para os meninos no ano seguinte, e isso criou uma cultura entre eles de conversar, o aluno calouro conversa com o aluno que já fez a coletânea no ano anterior, aí eles estão dispostos a fazer, não querem fazer uma coisa muito simples, eles querem fazer uma coisa trabalhada, aí eles compartilham ideias, porque um teve 3 ideias, e fez uma só, e aí compartilha a ideia dele com outro colega quer fazer. Tem um certo desafio de fazer uma coletânea diferenciada. E a coisa que ficou tão interessante em 2019, que a gente fez uma exposição no Coltec, que a gente já fazia, com as coletâneas, todas elas, nos corredores, e a biblioteca achou interessante e comunicou com a Biblioteca Central da UFMG, a gente fez a exposição na Biblioteca Central, e ficou durante um mês lá, e tem um espaço na Biblioteca Central da UFMG para exposição, e a gente teve o retorno da Biblioteca Central, que foi assim, uma das exposições mais procuradas durante o ano, realmente no livro de registro, né, convidados, aquele livro de exposição, tinha vários recadinhos que gostaram, então, sempre que a gente passava na Biblioteca Central, tinha alguém lá folheando, porque é uma coletânea para ser vista, ela é bonita, mas ela também é para ler, é para pregar, folhear, abrir as coletâneas e ler o poema. Tem o poema de autoria própria também dos meninos, alguns fazem mais de um, e aí é uma coisa que deu certo e valeu a pena sistematizar, entendeu? A coletânea de poesia, que é uma maneira de tirar o poema de outros meios, do meio do livro, entendeu? Levar o poema para outros meios. Então, a pessoa lê a poesia, encontra a poesia em outros modos, em outros meios. É a materialização de outro suporte da poesia, não é mais só o livro, entendeu? Então, isso eu acho que deu muito certo. E o que tem de trabalho de coletivo aí? Tem essa organização da exposição.
Isso foi feito de forma coletiva. Os próprios estudantes escolheram quais trabalhos deles que iam ser expostos na biblioteca, e a ideia em 2020 era sair da UFMG. Eu já tinha um contato com o Centro Cultural aqui de Belo Horizonte, o Sesc Paládio, a gente já faz vários outros trabalhos lá, a gente já tinha feito um sarau no Sesc Paládio, de fazer exposição no Sesc Paládio em 2020, fazendo a Biblioteca Central da UFMG também, mas fazer fora da UFMG. A gente já tinha saído do Coltec, a gente quis sair da UFMG agora, já estava tudo certo, mas aí veio a pandemia, a gente vai tentar retomar no que vem. Mas aí é um exemplo de como que a coisa vira um trabalho contínuo, isso que essas atividades contínuas que o Rudo diz. Então, não é um trabalho assim, ele é um trabalho que acontece em um trimestre, a gente tem essa divisão de trimestres no Coltec, mas é um trabalho retomado a cada ano, entendeu? E vira uma tradição, né? É uma coisa contínua, e os grupos continuam organizados ali, os alunos veteranos que participaram disso no primeiro ano, eles continuam, de alguma forma, participando em conversas com os alunos calouros. Então, é uma coisa que deu certo, assim, é uma coisa simples. E interessante que nos primeiros anos que a gente fez, alguns estudantes viraram a cara, acharam que era uma coisa assim, fundamental, esse trabalho prático. Mas quando eles começaram a fazer esse trabalho manual de produzir, coletânea, eles gostaram. Uma coisa que realmente retomou o ensino fundamental deles, mas foi uma retomada que eles gostaram de fazer. Isso continuou, deu certo, a gente continuou fazendo. Tá? Mas é um trabalho bacana também. E não envolve o digital aqui também, não envolve nenhuma ferramenta digital, é uma coisa que pode, as escolas têm dificuldade de usar o recurso digital, é uma proposta de se fazer para quem não tem internet, e mesmo que tenha internet também fazer, porque os meninos gostam de fazer essas coletâneas, né? Bem, os clubes de leitura, enfim, são importantes, tem esse trabalho aí de formação desses clubes, é uma coisa que precisa ser esta classe, não é uma coisa que pode ser assim, valendo ponto. De preferência, aqui que a gente falou ali do professor participar do ambiente, ele pode participar desses clubes de leituras, mas é interessante que não seja ele que vai encabeçar, né, que vai direcionar que leitura que os meninos vão fazer, os meninos têm que escolher, eles decidem a leitura que vão fazer, quais textos, a frequência de encontro dos clubes, os limites de interferência do próprio professor, dos convidados, a mediação do professor, como é que vai ser. Por exemplo, assim, isso acontece nos clubes. Quando o clube começa a crescer muito, tem 30 integrantes, está na hora de dividir, porque o clube funciona, clubes pequenos, né? Não dá para fazer clube com 100 pessoas, mesmo que seja no Meet, a tendência dos clubes é se dividir, né? Esse clube já ficou muito extenso, muito cheio, vamos dividir. Também tem que combinar isso no início do clube, para isso acontecer depois, que é importante. A permanência, isso permanecer, ser uma atividade contínua, de repente isso pode virar um observatório, já uma função um pouco diferente dos clubes, aí aquele observatório, aquele grupo que vai observar, por exemplo, a rede social de um escritor, acompanhar a vida de um escritor, o que ele está lançando, o que ele está fazendo, o que estão falando sobre eles. É diferente da função de um clube, que é a leitura mesmo em si, né? E, de repente, isso pode virar um observatório, que é outro termo citado no BNCC também. A convivência, aí eu citei, a convidar leitores, professores de outras áreas, poetas, escritores locais, né? Respeitar as diferenças e os ritmos de leitura, é uma coisa que o Rildo fala muito também. E aí vai se aprendendo a conviver, e aí é um trabalho em grupo também, divisão de papéis, o que cada um vai fazer para promover o clube naquela leitura, para conseguir as leituras e tudo mais, onde vai se encontrar, criar um clima legal no dia do encontro, né? E entre um encontro e outro, promover esse clube, promover a obra que está sendo lida, e o professor pode fazer isso na sala de aula e fora também, e os meninos também, como eles vão fazer. Isso tudo também tem um modo de se fazer, né? A gente tem a Isadora, aluna do ProLeitura, ela organiza diferentes clubes, ela faz isso muito bem. E aí tem uma colega nossa também, do Instituto Federal de São Paulo, a Rita Mariotto, eu conheci ela esse ano, e ela no instituto dela, ela faz clube de tudo, convida outros colegas para fazer, não só clube de leitura, entendeu? Tem clube de culinária, clube de ciências, é uma coisa muito específica que os meninos têm interesse, clube de inglês, eles têm interesse naquilo, vira um clube. Ela está tentando fazer isso que aconteceu com as
eu falei agora há pouco com as coletâneas de poesia, ela está tentando fazer que vire uma tradição, um modo de se aprender, de fazer as coisas na escola dela. Já tem uns 5 anos que ela faz, e aí ela tem criado vários clubes. E, nesse sentido aqui que eu estou falando, de não participar, não é ela que encabeça, são os estudantes que organizam, que promovem, entendeu? É até uma pessoa interessante para fazer contato, viu, Larissa, Neida, a Rita Mariotto, bem legal o trabalho que ela faz lá, que ela começou, mas tem outros colegas envolvidos agora, e os meninos participam de clubes de diferentes coisas. Bem, o outro tópico aqui, gente, é redes sociais. Eu coloquei ali o trabalho de se produzir layouts, diferentes layouts pelo Canva, né, para poder se expressar nas redes sociais a partir das leituras que os alunos fizeram. Não, tudo bem. Uma coisa aqui que eu coloquei como crítica, é uma crítica dos próprios estudantes. Eles reclamam quando o professor pede para a gente pede para eles publicarem coisas da escola nas redes sociais particulares deles, né? Nas redes sociais pessoais deles. E realmente é estranho, né? Porque você tem um estilo ali no seu Instagram, por exemplo, e agora vou colocar lá um carrossel sobre o livro que eu li. Fica uma coisa meio estranha, e fica uma coisa escolarizada, realmente, né? Então, é uma solução que os próprios estudantes oferecem. Vamos criar um Instagram da sala. Eu ainda acho que é uma coisa escolarizada, né? O ideal, eu coloquei porque é uma coisa frequente, acontece, os meninos gostam, os professores gostam de pedir para fazer, de criar os layouts para publicar no Instagram ou em outra rede social, no Facebook, que seja, ou produzir vídeos para o TikTok, qualquer rede social que seja, né? Mas o ideal eu gosto mais dos trabalhos anteriores, a ideia do clube, a exposição de coletâneas de poesias, do clube de leitura, e aí sim, a rede social desse clube, a rede social dessa exposição vai ser uma consequência do trabalho que já está feito. Então, eu vou criar uma rede social para divulgar minha exposição, para divulgar minhas coletâneas, para divulgar meu clube de leitura. Aí isso vira uma consequência e fica uma coisa mais natural, né? Mais ativa mesmo. Vou criar aí sim faz sentido criar uma rede social da sala, ou daquele clube de leitura, ou da exposição para divulgar, do que simplesmente criar uma rede social sem muitos seguidores, sem essa proposta, só para publicar os layouts, não é mesmo? Então, gente, por último aqui, o que se fazer na sala de aula? Essa discussão, essa conversa sobre a leitura que fizeram da literária, ela vai ficar só nesses trabalhos extra. A gente sabe que grande parte da nossa rotina acontece ainda em sala de aula, né? Então, isso tem que afetar a rotina da sala de aula também. Virar rotina nesse sentido, de conversar sobre o que está lendo, e aí ir para outras artes, onde foi, que filme assistiu. De repente, isso virá ser frequente até em aulas de outros professores. A liberdade que os alunos vão ter para fazer isso, as aulas, falar sobre o que eles estão lendo, assistindo, jogando, participando em redes sociais. Isso ser uma coisa espontânea é um fator positivo, porque em outros trabalhos planejados, você tira a espontaneidade, você tem um planejamento para fazer ali sobre a leitura literária, né? No caso de uma discussão na sala de aula que surgiu, em algum momento, o professor que controla mais a rotina do horário dele em sala, ele pode deixar uma parte separada da aula para poder falar das leituras que os alunos estão fazendo, os clubes estão fazendo, diferentes clubes naquela sala, por exemplo. E ser espontâneo ganha ponto, né? Mostra que está dando certo os trabalhos, eles estão conversando. Porque a gente conversa sobre um livro que leu no nosso dia a dia mesmo, de forma espontânea. E aí isso vai gerar transformação. Aí sim, se for chegar a esse ponto de ser espontâneo, de falar sobre os seus livros de forma espontânea, é o que vai gerar mudança, transformação, e vai gerar o letramento literário que o Rio tanto conceitua. A minha imagem está congelada para vocês? Para mim, tá. Já se descongelou, sim. Deve ser na internet. Eu vou fechá-la aqui um pouco para ver se volta. Tá certo. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Estamos. Eu ia aproveitar aqui que a sua ex-aluna, pelo que eu entendi, a Fernanda Rígio, foi sua aluna na especialização em linguagem, tecnologia e ensino na UFMG. E aí diz que com as suas aulas sobre infográficos, ela sugeriu aos alunos dela criar infográficos literários. E eles deram um livro, criaram os infográficos sobre os livros com Canva e amaram. Sim. Aí, Fernanda, tá joia, Fernanda? Tudo bem? Sim, nessa especialização,
eu tenho uma disciplina que é específica para infográficos e produção de layouts, assim, para esse tópico terceiro, né? Pois é, Fernando, eu lembro do seu trabalho, sim, claro, que ótimo que deu certo, que bom, né? Bacana demais, bom o seu retorno aqui. É um modo de se trabalhar assim, né? Quem sabe, os meninos ficam aí... Eu tive uma turma que adorava trabalhar com Canva, fiquei pensando aqui agora, por que se fosse hoje, eu sugeria eles criarem o clube do Canva, e eu tenho certeza que eles iam topar e ia dar continuidade, porque tem uma meninada que adora mexer, produzir layouts no Canva para aquilo tudo ali. Pô, Fernando, eu que agradeço aí o seu depoimento. Eu estou terminando aqui, gente, falando de transformação e apropriar o texto literário, que é o letramento literário. Né? Na sala de aula, o aluno se propõe a falar sobre uma leitura que ele está fazendo, mostra que funcionou, né? Que ele se apropriou, tem um letramento literário ali. A gente não pode privar o estudante de falar disso na sala de aula também. Então, eu coloquei a sala de aula, que é, como eu disse ali, bem quadrada, é um ambiente bem esquadrinhado, né, bem século XX mesmo, bem controlado, mas que a gente pode tentar fazer alguma coisa diferente nessa sala de aula, e o aluno tem mais liberdade para falar do texto literário. Bem, gente, era isso que eu tinha para propor para vocês, para apresentar, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, concordar, discordar, falar mais sobre esse tópico, dar alguma sugestão do que já faz na escola ou pretende fazer. Estou aí à disposição para a gente conversar mais. Agradeço, obrigado aí pela noite, pela atenção de vocês. Obrigado, Fernando, e outros colegas que escreveram aqui, documentos também. Vamos ver se minha câmera volta. Nós é que agradecemos, descongelou, já está descongelado, esquadrinhado, mas em movimento. Bom, pessoal, vamos às perguntas, né? O pessoal está perguntando aqui se vai ficar gravado. Sim, a gente vai disponibilizar depois, Maria Bernarda, no canal do nosso projeto, nas redes da literatura, no YouTube, tá? E eu acho que agora a gente pode partir para as perguntas, não tem muitas perguntas no chat, mas podem, né, apresentar aqui, ou então abrir o microfone, fiquem à vontade, as câmeras, é sempre bom ver a face, agora eu vou usar esse termo, esquadrinhada de todos vocês, não só essa face da bolinha, que fica as fotinhas, né? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas para o professor Francis. A Alana diz aqui que foi ótimo, super didático, excelentes ideias. A Jennifer diz que adorou a palestra, muito inspiradora. O Edson, que também trabalha bastante com multimodalidade, né, Edson? Está aqui com a gente, presente. Muito bom tê-lo aqui, seja bem-vindo. Faz um coraçãozinho, bem multimodal também. Eu estou aproveitando aqui, enquanto você está falando, estou prestando atenção, mas estou lendo uma escaneada aqui no site também. Isso. Quem mais gostaria? É o Epson aí. O Epson, oi Epson, tudo jóia? Eu estou vendo aqui a Silvânia, ela tinha avisado que precisaria sair, ela tem um canal também, tem uma palestra com ela mês que vem, depois eu vou divulgar para vocês. A Silvânia tem um canal interessante do texto livre lá no FMG. A Maria Antônia também tinha avisado que tinha reunião de condomínio, tudo é à noite, né? Ela não podia deixar de ir, que ela é subsíndica, eu tinha avisado que ia sair, elas colocaram aqui. Gisele está pedindo apoio de... Aí você me pegou, viu, Zé? Porque se eu tenho várias dessas coletâneas na minha sala, a Lana vai chegar nessa sala, vai até assustar lá, de tanta coisa que tem lá antiga, lá colocada, os alunos deixam com a gente. E eu não vou ter uma poesia, no próximo eu vou ler, vou colocar uma poesia dos meninos que eles fizeram nessas oficinas para essas coletâneas, vou colocar. Coloquei algumas fotinhas aqui, tá bem pequeno, tá vendo, as coletâneas deles. Depois eu compartilho com vocês. A Alana, gente, é minha colega de Coltec também, está começando o trabalho lá este ano no Coltec, daqui a pouco ela entra nesses projetos todos aqui, além dos projetos dela, viu, também. Uma pessoa ótima aí para contribuir com vocês também, viu, Larissa, Neida, tem um trabalho com argumentação que é muito bom, entre outras coisas também. O Robson teve que sair. Isso, teve que sair, é verdade. Tá certo. Já chegou às 7 horas. Pois é, né? Já estava dobrando aqui. A Alana pediu para... A Alana está com vontade, minha colega. Vamos lá, Alana. É vontade. Oi, gente, boa noite. Eu não consigo abrir a câmera agora, tá um caos aqui. Estou num caos do escritório, mas estou acompanhando vocês. França, eu queria, na verdade,
não é bem uma pergunta, né, mas é trocar uma ideia. Outro dia, uma colega de profissão, né, da rede privada entrou em contato comigo, perguntando, né, com quantos livros eu tinha o costume de trabalhar por etapa, porque a escola em que ela está dando aula aqui em BH está propondo para os alunos uma lista de 18 obras num ano. E o Nossa, professor, 18 obras. isso é graduação, na graduação, o professor que pede 9 romances por semestre, então dá isso aí, 18 por ano. 18 obras, e coitada, ela estava desesperada porque a escola obriga que o professor trabalhe todas as obras de maneira muito, muito tradicional, né? Esquadrinhando, vou usar aí o termo que você usou, esquadrinhando a obra toda, enfim, passando registro, aplicando atividade avaliativa, né? E como que as escolas têm feito esse movimento de, sobretudo, vender para os pais a imagem de que a criação de um hábito leitor passa muito por essa quantidade, né? Assim, e eu fico um pouco assustada, né? Obviamente a gente sabe que quantidade não é qualidade, mas qual que é o espaço que o professor tem de ação dentro de uma instituição que o obriga a trabalhar dessa maneira, né? E como é que isso respinga nos alunos, né? Tornando a leitura, assim, quase que um pesadelo, né? Porque 18 livros obrigatórios num ano letivo, era só Olha, isso mesmo. só isso é um problemão, né? É só isso não, é um problemão mesmo, porque... E aí, Alana, você também sabe muito bem, saiu da rede particular tem pouco tempo, e junto com essas 18 leituras literárias por ano, ele tem que produzir uma redação por semana, ou mais, às vezes. Olha, isso só para português e literatura. E na outra matéria ele tem mais uma quantidade de coisa para fazer. Realmente, eu acho que você tocou no ponto aí, que essas escolas vendem essa quantidade como qualidade para os pais, né? O pai pega ali só, o aluno meu filho vai ler 18 livros este ano. Eu nunca li isso. A média francesa é 7 livros por ano. Os franceses têm fama de ler muito, né? E essas médias que a gente vê, e o Brasil não chega a 1 e tal, a gente sabe que tem pessoas que leem no Brasil, assim. Olha, outra coisa também, isso tudo que eu apresentei aqui, eu acho difícil trabalhar na escola particular, não estou condenando, eu oriento na especialização e no mestrado profissional, na letras, eu desaconselho todos os professores lá a não trabalhar com professores orientandos, né? Não ficar fazendo essa divisão de escola particular e pública no trabalho deles, então, você vai encaminhar para uma coisa profunda que você não vai conseguir justificar que existe essa diferença de qualidade de aprendizado entre o público e o privado. O senso comum identificar, tá vendo? As escolas particulares voltaram antes, voltaram 100%. Na escola particular se lê 18 livros, na escola particular se produz redação toda semana. A gente fica nesse senso comum que tem mais aprendizado nas escolas particulares que nas escolas públicas. Na verdade, o problema é a questão social mesmo, vários outros problemas, né, que interferem nesse aprendizado entre escola pública e escola privada. Mas a questão, retornando aqui, que isso que eu apresentei, essas ideias que eu apresentei aqui hoje, seriam difíceis de trabalhar na escola particular, porque, gente, a escola pública que testa maneiras de trabalhar diferentes. Aquilo que dá certo, como você está testando, tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão. Aquilo que dá certo, a escola particular pega e começa a fazer também. Sim, sim. Você ficou muito tempo na rede privada, observou isso, né? Eu também, outros colegas aqui que tenham trabalhado com escola particular, eles não testam nada de novo. A escola pública que testa, se der certo no público, eles pegam, deu certo, vamos fazer aqui. Não é por falta de querer, né? Geralmente os professores querem muito, as instituições não permitem, né? Não estou atribuindo ao professor. Não estou atribuindo ao professor, não. Agora, é difícil também imaginar que o professor não vai ter margem nenhuma de manobra aí para poder fazer alguma coisa diferente, né? Essa questão da quantidade, uma dessas leituras pode ser um poema, uma revista em quadrinhos, uma leitura menor, uma letra de rap, eu já consideraria que fosse uma leitura dessas aí, entendeu? Eu sei que é difícil dobrar o meu coordenador na escola particular, falar com ele, olha, eu vou considerar esse rap aqui uma das leituras, tá bom? E aí, vai entrar na conta,
Foi isso que eu sugeri, inclusive, para a professora. Eu falei com ela, olha, de repente você seleciona um conto, né? Um conto assim mais vigoroso e coloca como uma das leituras. A questão Faz é a uma mini quantidade, né? coletânea. Essa questão é quantidade, de repente ajude um pouco, né? Ou seleciona leituras mais curtas mesmo, né? Assim, romances mais curtos. Mas é complicado, assim, é só porque eu acho que existe essa demanda de, olha, você precisa retomar o hábito leitor do aluno. O aluno precisa ler frequentemente. E aí acontecem esses equívocos absurdos aí, né? Assim, e esse aluno não vai ler nada fora da escola, vai ler só as coisas da escola, né? Interessante que ele leia coisas fora da escola também, por conta dele também. É outro tópico, né? É uma coisa para se discutir também. Mas eu acho que os clubes de leitura poderiam ser formados nas escolas particulares também. Depende da escola particular, né? Aqui em BH eu sei de uma escola que faz isso, porque ela é uma escola que tudo acontece dentro dela. Não vou citar o nome, não, a Alan acho que vai conhecer aqui. Tem escola que é aberta, né? Quer fazer tudo fora da escola. E tem escola que quer fazer tudo dentro, quer agregar tudo ali dentro daquela escola. Eu já percebo, em grandes escolas particulares aqui de BH, eu percebo isso. Tem escola que tem sítio, e toda semana você vê, ou todo dia você vê ônibus saindo daquela escola particular, levando para o sítio, porque as atividades, a ideia dele é fazer atividades extra-escola. Tem outra escola que tudo já é dentro, o balé, o inglês, os clubes, tudo acontece dentro da escola, é uma escola que fecha mais ali. Francis, só assim, eu acho que várias das ideias que você deu são viáveis de serem executadas, mesmo nessas escolas, são muito viáveis. Eu só estou pontuando, assim, como que essa dinâmica da quantidade, em pleno 2021, ainda impera nessas escolas mais tradicionais, assim, Verdade, né? verdade. A Marianeira está falando aqui, as famigeradas listas de leitura, né? Tem que ter a lista no início do ano ali, o pai conferir, não, meu filho vai ler 10 livros, vai ler 9. Assim, são escolas que não querem transformar mesmo, não querem mudança, né? Querem fazer daquele jeito, são amparadas por documentos oficiais, como o próprio Enem, né? E outras provas de vestibular. Bem, gente, mas eu acho que, falando, eu agradeço a pergunta, né? Vamos conversar sobre isso mais depois. Aí. A gente enfrenta um pouquinho disso no Coltec também. A Larissa levantou a mão, mas tem aqui os comentários da Fernanda, né? A Sara está dizendo que o aprendizado pode ser prejudicado também, sem contar que os alunos podem não ter mais interesse aos temas. Fica uma coisa obrigatória. Eu acho que ele vai chegar na 10ª leitura escolar, se chegar na 10ª, ele exausto, não vai querer saber mais aquilo que o professor indica para ele. Aí os professores começam a usar as provas, os pontos, para cercar o aluno para ler. Não é uma leitura agradável, né? A Milena está dizendo que é inviável. A Fernanda, o Rio do Poção afirma que o letramento literário é contínuo. Pois é. Nós o desenvolvemos durante toda a vida e não estará restrito à escola. Aí ele fala que começa com a família contando conto de fadas para a criança, né, Fernanda? E vai e dura a vida inteira. As famílias devem também incentivar a leitura, não apenas a escola, o professor. Eu citei agora a média de leitura da França. Interessante que, assim, o problema é que no Brasil, a nossa elite não lê, né, gente? Então, se a gente pensar, o cara que tem um grande empresário, plantador de soja, eles curtem outra coisa, eles não leem. E talvez seria um modo de se fazer uma revolução, né, voltando no vovô Marx aí, seria o estudante pobre, com baixas condições de escola pública, a revolução começaria se ele começasse a ler mais do que a elite brasileira. Olha a diferença, né? Eu não falo só da leitura literária, não. Então, eu acho que é um modo de se fazer transformação na escola, promover essa leitura, principalmente estudante pobre, sem muitas condições. Para ser uma oposição à nossa elite financeira, pelo menos. Eu sei que tem diferentes elites, intelectuais e tal. Mas eu falo da elite financeira que não lê. O negócio dele é tomar uísque com Red Bull e ostentar, né, infelizmente. A nossa elite prefere isso, né? Larissa está com a mão levantada. Oi, Larissa. Eu ia justamente trazer retratos, né, retratos do Brasil, né, da leitura no Brasil, porque você falou desse, né, da questão da leitura dos franceses, e retratos da leitura no Brasil, uma pesquisa, né, bem conhecida, que justamente mostra isso, né, que a leitura, a elite intelectual não lê, né, quem lê, ainda quem faz a leitura, o espaço de leitura, são as escolas, são primeiro as mães, né? Quem traz a leitura para as crianças são as mães, as primeiras pessoas a trazer. Parece muito
figura, e depois a média de leitura fica alta, vamos dizer assim, no período escolar, depois ela vai caindo, assim. Então, a nossa importância, portanto, e quando a Alana comenta da experiência, da pergunta da colega dela, da experiência dela, eu também sou cria da escola particular, eu estou no Instituto Federal há 4 anos só, mas eu estou há 14, nem vou falar muito para não denunciar a idade, né? Mas há 14 na escola particular, e a gente vê exatamente o que você, voltando lá para aquele teu primeiro texto, para o comentário das diretrizes curriculares nacionais, né? Uma produtividade e não uma produção de conhecimento. Então, a lista, as famigeradas listas de leitura que a Eneida diz, para mostrar uma produtividade, né? uma necessidade de que estamos lendo, está acontecendo, para justificar o investimento dos pais, né? Eu me lembro que havia um projeto que inicialmente era para ser um clube de leitura, e um clube de leitura interdisciplinar, perdão, que envolvia os professores de história, de filosofia, para debater as obras do pais com os estudantes. Virou quase que uma demanda do grupo de pais que a gente lesse o livro para o aluno, né? Que a gente não fizesse um trabalho reflexivo, mas que a gente pudesse acelerar a leitura para eles, porque também as demandas das outras disciplinas eram enormes, né? Então, vai totalmente contrário. Então, ainda que tenha o apoio do Enem, né? Mas vai totalmente contrário da DCN, que não é produzir conhecimento, é produtividade excessiva da leitura, e para justificar o investimento dos pais, muitas vezes, né? Larissa, você falou uma coisa interessante, hoje mais cedo, eu lembrei, mas não anotei para falar disso, esqueci de anotar. Antigamente, anos 80, vamos dizer, até os anos 90, início dos anos 90, antes dos vestibulares começarem a cobrar a leitura obrigatória, e começa nos anos 80. Né? E hoje são poucos, a gente tem o Unicamp, o USP que cobra, e algumas particulares. Mas lá nos anos 80, existia um tipo de tradição, que é uma tradição limitada, assim como a escola era limitada nos anos 80 também, era para poucos, né? Que era assim, você estudar na FUNEC, que é uma fundação que tem aqui perto de mim aqui, na cidade de Contagem, vizinha aqui, a Belo Horizonte. Você estudar na FUNEC, tinha uns comentários assim, a FUNEC só lê Machado de Assis, né? A FUNEC lê Machado de Assis e Graciliano Ramos. Quem tem mais de 40 aí talvez vai lembrar disso, gente. Você vai estudar no Estadual Central? Não, lá eles leem Carlos Drummond de Andrade. O que era isso? É porque você tinha um grupinho de professores de português e que tinha uma formação em literatura que era forte, né? O professor de português era professor de literatura naquela época, assim, até os anos 80, nos anos 90. E aí eles estudavam mais esses autores e os estudantes deles também liam aquilo. Quer dizer, é uma tradição elitista, baseada no cânone, mas existia uma tradição, né? E isso perdeu porque as escolas começaram a ter que trabalhar os livros indicados para os vestibulares. Então, parou de ter essa tradição. Mas é uma coisa até bonita, não deixa de ser elitista, mas existia uma tradição. E aí, como eu citei no início da fala, veio o PCN, veio o BNCC, que meio que marginaliza o trabalho da literatura, aí que a gente perdeu, não tem a tradição nenhuma. Né? Qual que é a tradição? É lista de leitura. É uma coisa que a gente pegou do vestibular, anos 80, ali, anos 90. Aí precisa criar essa tradição. Então, essa escola tem clube de leitura, essa escola faz a coletânea de poesia, essa escola que faz o clube de leitura que você citou, né? O Ribamar está com a mão levantada aqui, Maria Neira também. O Ribamar, gente, eu falei no início, aquilo ali de envolver o estudante de educação básica na pesquisa, no próprio aprendizado dele, o Ribamar já faz isso aí antes de BNCC, entendeu? Isso aí, o Ribamar já faz isso há mais de 10 anos, lá com o laboratório de leitura e produção de texto dele. É uma tradição que ele criou na escola dele. Tradição pode ser uma palavra pejorativa, às vezes não, mas em se tratando de literatura, tradição é uma palavra boa. O país tem uma tradição literária, não vou falar isso, não, que a Eneida fala melhor disso do que eu, tenho certeza. O Ribamar quer falar, a Eneida também. Oi, gente, boa noite. Eu, na verdade, queria começar pedindo desculpa, porque assim, eu não acompanhei, né, do início, que eu estava fazendo a transmissão do Polêmicas, mas eu queria, né, para mim é sempre uma alegria poder não só ler os textos, mas poder te ouvir, Franz. Acho que é uma das poucas oportunidades que eu estou tendo, né, de te ouvir. Acho que mais li do que ouvi, né, assistir, sendo bem verdadeiro.
Mas aí, ouvindo vocês discutirem, eu queria pensar em duas coisas, assim, nesse processo de leitura, dessa comunidade, enfim. Como que a gente pode pensar nisso com um grupo de professores que não leem? Não leem porque não que eles não possam ler, mas porque eles não têm tempo ou condições de leitura. Né? Então, como que um professor pode ser formador se ele, infelizmente, não tem a oportunidade de ser leitor? Sim. Porque, diferentemente de nós, né, que somos professores de dedicação exclusiva, eu tenho muitos colegas que são professores de 2, 3 escolas. Então, Sim. como que ele vai criar essa comunidade, né, vamos dizer assim, é uma coisa que sempre me inquieta. E, por outro lado, essa coisa da tradição que você falou, eu acho isso importante. Há uns 5 anos, talvez, eu coloquei o projeto Livro do Mês. O aluno era obrigado a ler um livro. E assim, nossa, você obrigar o aluno a ler um livro? Eu penso, se ele não vai ler na escola, ele vai ler onde? Ele não vai comprar o livro. A gente tem, né, uma biblioteca que tem quase 4.000 livros, entre clássicos e romances de entretenimento, que é esses romances que circulam, né, na mídia. E aí, é engraçado que a coisa que eu mais escutei dos alunos nessa pandemia foi: estou sentindo falta da biblioteca. Eu queria pegar o livro emprestado. Então, aquilo que era uma obrigação, que se tornou uma coisa chata, porque eu impus que eles tinham que ler todo mês um livro, se tornou, né, uma prática, uma tradição, e naturalmente os alunos passaram a sentir falta. E eu até falei, acho que eu vou ficar no laboratório, vou receber os alunos para pegar livro. Fui proibido veementemente porque estávamos no auge da pandemia. Aí agora poderia estar em Floriano, mas estou aqui, né, em Teresina. E, então, assim, o quanto que a escola poder oportunizar isso para o aluno, né, na escola pública principalmente, como isso é transformador. Então, assim, o aluno não tinha essa noção, mas aquilo primeiro era tão... transformava o meu dia, quando o menino dizia assim, nossa, a coisa que eu mais sinto falta é do frio do laboratório, meio-dia, que é o momento que eu tiro um cochilo e é o momento que eu leio. Então, assim, e seria muito importante se a escola tivesse esses espaços, né? Mas eu fico nesse conflito, assim, como é que a gente vai fazer para os professores poderem pensar em mais práticas de leitura, mas sem ter essa oportunidade de ler mesmo, e, por outro lado, alunos que estão em situação de vulnerabilidade social, mas que não têm, né, essa oportunidade de leitura. Aí, para responder mesmo as minhas próprias reflexões, esse ano, no Leitor em Cena, eles estão lendo livros do domínio público. Eles escolheram obras clássicas. Estão produzindo mini-contos. Aí hoje uma aluna produziu 3 mini-contos. Acho que a partir do 100 horas. Gente, se vocês olharem os mini-contos, é de cair o queixo. Então, como que uma obra, né, senhora, né, conseguiu repercutir, né, nessa leitura e nessa percepção do aluno. Então, às vezes, o professor acha que precisa do mundo para poder fazer uma atividade, e está lá um site que não é muito usado, que é o domínio público, e que pode repercutir, né, por outro lado, na vida desse menino. Porque, assim, quando a aluna me entregou os 3 mini-contos, e quando eu fiz a leitura, né, que agora eu estou seguindo esses mini-contos aí, influência das meninas, eu falei, cara, ela captou, ela entendeu a história do livro, inclusive, porque ela fez uma intertextualidade incrível. Então, é um trabalho que é simples e que está aí, disponível, que nem precisa de tantas ferramentas, né? Eu acho que se preocupa muito com a ferramenta, né? Então, eu queria só compartilhar isso com vocês. Não precisou. Que legal. Ao início da sua fala, você disse também que tem o colega que não lê, né? O professor colega que não lê também. Eu citei a Isadora aqui, ela tem feito um trabalho grande com o clube, ela adora isso, ela fez clube até no condomínio dela, e eu falei, Isadora, eu vou falar de clube lá semana que vem, e ela participa de todos, aí a Larissa viu, a Isadora tem todos. No evento da FTM, ela apresentou um trabalho sobre clube de leitores, professores, ela disse que na formação dela, na graduação, ela tinha colega que não lia, entrou nas escolas, via que outros colegas de outras áreas, pessoalmente, não liam. Então, ela está promovendo aí clubes para ver se os professores se tornem leitores também. Ela está em todos, mas aí, sabe o que aconteceu, Larissa? Ela falou comigo que era aniversário dela hoje. Ela falou, então se você entrar, eu vou te expulsar lá da sala. Aniversário dela hoje, não, então você pode ficar de fora. Mas ia ser legal, porque ela ia gostar. Ia ser uma pessoa boa para dar uma resposta, porque
ela está criando esse clube na escola dela para ver se os professores começam a ler. Mas isso é em toda escola, viu? Aquele colega de história que, não gosta muito de ler texto literário, não. Vira para mim e fala assim, esse livro é chato. Tanta palavra a pessoa escolher, né? Você fala, um adulto, professor de história ainda, não é professor de literatura, é professor de história. Aí vira para você, não, esse livro é chato. Falar que o livro é chato, o menino falar com a gente assim, né? O aluno lá do ensino de falar que o livro é chato, beleza, mas um colega, professor, falar só isso, não, o livro é chato. Usar a palavra chato, a gente vê que não tem mesmo, não tem o hábito de leitor, né? Assim, frequente. Faz falta também, né? Agora, o trabalho é isso aí, o que eu tentei trazer hoje aqui também, trabalhos que não envolvem aí tecnologia digital, né, Ribamar? Tem um trabalho com as fanfics, tem outras maneiras de fazer trabalho escrito colaborativo que os meninos gostam, produzir diferentes vídeos no YouTube, ou vídeos curtos agora que está na moda, com os textos, colegas que faziam lá 20 anos atrás, eu me lembro, que faziam capa de jornal para poder, essa intertextualidade que vocês falaram, né, o mini-conto, capa de jornal de Dom Casmurro, por exemplo. Aí vários gêneros dentro daquela capa de jornal, ali, anunciando diferentes coisas, entendeu? Sobre o Capitu. A Hermínia, quando trabalhava comigo lá no Pitágoras, né, agora ela está no CP, no Centro Pedagógico, a Hermínia fazia muito isso no Pitágoras, os meninos adoravam. Era capa de jornal, porque na época a gente não tinha muito recurso digital, fazia impresso, né, na capa de jornal, saía muita coisa legal. Então, é um tipo de produção. O próprio seminário que o Rildo cita, são produções que a gente já fazia antes, a resenha, o seminário, não quer dizer que a gente precisa abandonar esses modos de trabalhar a leitura literária, né? Você vai ter aquela turma que vai topar, que gosta de fazer isso, é mais madura para isso, madura que eu falo assim, que topam fazer, né, outras coisas diferentes do que só o que eles querem fazer. Mas a ideia do mini-conto é fantástica, né? Mas é uma cultura de criação que eu sei que os alunos têm, que você promove isso aí, né? Depende muito de criar essa cultura antes. Tem que começar devagar. Começa com um tipo de trabalho. É a ideia de contínuo que a gente falou hoje. Ter continuidade, fazer sempre, fazer todo ano, acontecer, ter fôlego para fazer aquilo. Alguns colegas estavam aqui, a Gisela, são pessoas que defenderam no mestrado profissional, com essa ideia de fazer intervenção na escola e continuar o trabalho. A Gisela é uma que eu sei que continua o trabalho dela lá, todo ano. E criar essa cultura. Eu acho que é isso. Que bom que seus alunos estão lendo. Mesmo que você falou, você obrigou a ler um por mês, mas a obrigação parou por aí, porque às vezes pode ser uma leitura que ele começou e não gostou, passou para outra, abandonou aquele livro, porque geralmente a leitura acontece assim. Isso não impede você participar de um livro, os clubes dos clubes de livro também aceitam isso, você não ter lido o livro inteiro, você falar que interrompeu a leitura por algum motivo. Os clubes topam isso, desde que você combine antes, né? É uma coisa dos clubes de leitura. Gente, só mais um dado antes, Eneida, sobre os clubes de leitura, que o Ribamar disse aí que os alunos dele sentiram falta na pandemia de ler da biblioteca, né? Os clubes de leitura, eles cresceram mais agora na pandemia. O pessoal ficou em casa e começou a receber convite, tanto que cresceu que as grandes editoras cresceram o olho, né, no aumento dos clubes de leitura. Estão oferecendo desconto para os clubes de leitura. O clube de leitura tal é associado da Companhia das Letras. Todas elas estão com planos de descontos para os clubes de leitura. Se elas cresceram o olho, se tem um interesse econômico aí, é porque tem clube de leitura acontecendo, né? Eles estão vendendo para esses clubes de leitura. Tem que aproveitar esse boom dos clubes. Eu citei a Rita aí, a Rita Mariotto já fazia antes, uma pessoa boa de fazer contato. Eneida, por favor. Vocês estão me escutando? Sim. É que minha internet também não está muito legal. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o professor Francis, foi, enfim, uma grata surpresa, porque eu não conhecia, né, mas, como sempre, né, o Ribamar, ele tem ótimas conexões, ele conhece todo mundo, né, ele sempre indica parceiros maravilhosos para a gente, né, inclusive, ele também, né, nos ajuda muito, né, no projeto, ele é o colaborador do nosso projeto, e, assim, fiquei muito feliz, né, com a tua fala, só que, assim, hoje eu resolvi fazer meio que uma autocensura, porque eu sou muito faladeira, o professor Clécio, a última vez que ele veio, nossa, ficou enorme o vídeo, até hoje eu não consegui editar,
precisa editar, porque tem muita conversa paralela, mas, enfim, o que eu queria falar mesmo é que aqui, eu não sei, mas me parece que nós somos privilegiados em vários aspectos, né? E seria legal que nós, né, esses privilegiados, pelos espaços que a gente está, né, e enfim, pela voz que a gente tem, né, que a gente pudesse dialogar mais. E é bem interessante, sabe, porque o projeto, eu sempre, por isso que demora muito, porque no início eu falo do projeto, né, e depois eu comento e tal. Mas o nosso projeto, ele tem um título enorme, né, porque ele tem vários subprojetos dentro dele, né, mas todos eles se encaminham para a questão do letramento literário, digital, e até veio bem a calhar a questão de ser digital, né, com contexto, ele foi feito antes da pandemia, e a noção de autoria. E nós tínhamos uma noção de autoria, porque esse projeto ele se transformou, ele era uma coisa assim, não era muito, como é que eu vou dizer, ele era mais humilde, né? Ele chegou assim como quem não quer nada, tinha a intenção de trabalhar com escritores que eram muito citados na internet de forma equivocada, né? Clarice, Caio, Luiz Fernando. E aí depois, quando as professoras começaram a chegar no projeto, a gente foi mudando e a noção de autoria saiu dessa, da gente se apropria do texto do outro, para se transformar a autoria dos nossos alunos, né? Então, todos os projetos, eles são voltados para essa autoria dos nossos alunos. Então, as oficinas, muitas vezes, foram de aulas que a gente já deu, né, ou de momentos de outras oficinas que a gente ministrou. Por exemplo, ano passado eu dei aula para o ensino médio, aí eu ministrei uma disciplina e levei o meu subprojeto dentro do projeto, que é a produção de zine, né. Ele começou com a linguagem dos memes, mas aí, como sugestão das minhas próprias orientandas, a gente transformou ele em algo maior, que é o zine. Nós temos as outras professoras, a professora Luciane Lira trabalha com podcast, a professora Juliana Montovani, que não conseguiu entrar aqui hoje, ela trabalha com Instapoema, e aí esse ano ela modificou para mim, como é que é? Contos, né? Microcontos. Microconto, Microcontos, e aí nas redes digitais. A professora Larissa trabalha com multimodalidade, né, e letramento, né, literatura na escola. Acho que eu acertei até o título, mas invertido. E, enfim, aí cada uma trabalha com seu subprojeto e a gente tem que aplicar, né, de alguma forma. E o trabalho, como eu disse, ele começou humilde, porque, assim, mesmo o projeto chamou a atenção da Agência de Fomento Local pela ideia que a gente propôs de fazer as oficinas nas escolas, né, presencialmente. Só que a gente não conseguiu fazer isso. Teve uma pandemia, a gente não conseguiu. Mas aí a gente tentou fazer de outras formas e eu acho que a gente continua fazendo e tentando fazer, né. A questão é que me parece, né, que a gente está fazendo isso, e eu acho que, por isso que a ideia da gente continuar dialogando seja, assim, muito importante, sabe, de criar essas redes, porque, às vezes, me parece que a gente fica muito, sabe, localizado, assim, muito... Então, tipo, por causa do Ribamar, esse ano, ele deu um pontapé na gente, assim, aliás, por duas razões, né, que a gente teve um FIC, que é um curso de curta duração que bombou, assim, encheu mesmo, e o Ribamar, né, querendo que a gente exibisse a nossa figura em todos os eventos, a gente começou mais a chamar a atenção, assim, do projeto, né, e a gente sente que falta espraiar, né, capilarizar, porque, assim, a gente tem uma noção que ler é uma coisa muito poderosa, a leitura é uma coisa muito poderosa, né, é o capital cultural que o nosso aluno vai ter, é o conhecimento de mundo, ou conhecimento prévio, que o próprio Rio do Poçom fala que é válido, que exista quando se vai trabalhar com leitura em sala de aula, né, então, tipo, a ideia é sempre a gente pensar a literatura
como algo, assim, que vai transformar o nosso aluno de alguma forma, sabe? Fazer ele sair daquela coisa simples, né, para ir algo além. Então, nos projetos, a gente divide ele em 2 momentos. Os primeiros momentos são encontros formativos, a gente chama convidados, a gente chamou o professor Clécio, a gente chamou a professora Verusca, que é a nossa pró-reitora de ensino, chamamos o Ribamar, chamamos vários professores nesse momento formativo para os nossos alunos e para o público externo, e nos nossos momentos internos a gente fala de literatura, a gente fala de cinema, a gente fala de curta-metragem, a gente fala de música, porque o que parece, às vezes, que está faltando a gente, sabe, abrir a cabeça das pessoas para mais outras coisas, para fazer conexões com todas as mídias possíveis, né, com vários objetos culturais, porque as pessoas parecem que não estão sabendo fazer conexão, né. Dizem, né, que o nosso problema maior do Brasil é problema de interpretação. Ele é, mas eu acho que também junto essa coisa da gente não conseguir fazer essas conexões, né. Então, a gente meio que foi fazendo isso. Eu acabei falando demais de novo. Mas, assim, foi só para expor, né, que o projeto, ele se divide nessas 2 partes, né, com essa intenção da gente tentar chamar atenção para temas atuais, para obras atuais, né. Ano passado a gente homenageou Clarice e a Carolina de Jesus, né. Esse ano a gente abriu um leque maior e tal. Porque, assim, você falou tantas coisas interessantes aqui, falou das nossas elites que não leem. Eu estou fazendo um pós-doc sobre isso. Falou sobre essa questão social, falou sobre essa questão de Marx e tudo mais, né? O próprio Paulo Freire, tão combatido, nós estamos vivendo um momento, assim, de marketing, né? De que nós somos, como é que dizem? Não sei como é que eles marxismo cultural, né? Que nós somos marxistas culturais, né? Tem um professor da UERJ maravilhoso, que é o professor João César de Castro Rocha, que está batendo muito nessas coisas, assim, falando sobre fake news e tal, e está descobrindo muita coisa interessante, e ele fala sobre essa questão do marxismo cultural, né, que, tipo, agora não conseguem bater na gente chamando todo mundo de comunista, mas eles inventam essas coisas, assim, essas narrativas. Tem base, né? Tem baseado. Eles são criativos, a gente não pode negar, né, eles são criativos, e a gente tem que estar preparado. Chega um ponto de hoje no Brasil, quem lê muita literatura é esquerdista, é marxista cultural, essa elite que a gente falou que não lê, quem lê muito está do outro lado, gente de esquerda, gente é marxista. Pois é, e as pessoas que tiveram acesso aos bens culturais, todas essas pessoas, mesmo as privilegiadas, elas não sabem fazer as conexões, elas não conseguem trabalhar o contexto, que é uma coisa que o do Posson, ele explica quando ele vai falar dos tipos de letramento, né? Agora, isso é corroborado pela grande imprensa, né, a grande mídia também, né? A gente não citou ainda. Quer dizer, a leitura, e não é interessante para a Rede Globo, por exemplo, falar em literatura, falar em leitura, porque quem lê não fica na frente da televisão, eles querem gente que fica vendo televisão o dia inteiro, e quem lê não fica na frente da televisão. Então, qual o programa da Globo, não sei, 50 anos que a Globo tem, 40 anos, o programa de literatura que a Globo criou? Já criou programa de tudo. Tem até um agora que o pessoal canta fantasiado, tem programa de tudo na Globo e não tem um programa de literatura, porque não tem interesse. Se o pessoal começar a ler, vai parar de ver televisão. É uma coisa simples, assim. Mas, quando aparece literatura no Jornal Nacional, é literatura canônica, aquilo, né, os grandes escritores. Aí eu vi que vocês estão, o projeto de vocês começou como autoria, para discutir autoria, e aí até a Sandra, que está aqui, me perguntou se eu ia falar de cultura do remix, né, de escrever sem escrever, ela tinha me perguntado, mas ia ficar muita coisa, Sandra, não deu para falar não, mas essa coisa da cultura do remix questiona essa condição de autoria, né? Isso é bom encarar essa ideia de remixagem, porque às vezes o estudante faz uma coisa que a gente não valoriza, é um trabalho escolar. Não é o que o Ribamar fez aqui agora, né? Ele valorizou o mini-conto dos meninos. Mas às vezes o professor faz, é uma coisa que o menino fez, vou largar lá, para lá. Aí não busca divulgar aquele mini-conto, ou a capa de jornal que eu citei, ou como vocês divulgaram. Eu vi o trabalho de vocês
Beto e do Ribamar, da sala do Inacem. Eu assisti alguns vídeos que vocês fizeram, dos zines, então tem que promover essa produção do estudante, porque isso está na moda agora, é a cultura do remix, é promover, sem discutir a autoria, se aquilo é do estudante ou não é, né? Mas isso dá para dar outro assunto, isso aí. Talvez vocês já estudaram mais sobre isso do que eu também. Mas é isso, em relação à elitização da literatura, quando aparece na televisão, é o destaque para o cânone, né? Morreu o autor tal, a obra de autor tal está fazendo 100 anos, que é importante também. Não estou criticando o cânone, né? Mas outras literaturas, literatura contemporânea, outros autores menos conhecidos não aparecem. Nem na TV a cabo, direito. TV aberta, então. Interessante que nem o Itamar, né, Vieira Júnior, que foi aí o grande... O Itamar teve no Roda Viva. Teve no Roda Viva, né, mas a Globo, ele não participou de nenhum evento, teve um prêmio que ele ganhou aí, que ele apareceu a imagem dele. O escritor fulano de tal, não sei qual programa que eu vi, não foi na Globo, não. Dizendo que ele ganhou o prêmio de escritor do ano, mas... É isso, né? Fica nisso. Francis, tinha uma pergunta da Ana Paula, mas ela precisou sair. Ela perguntou se você considera o letramento literário do Rio do Cosson como uma das mais importantes propostas de leitura literária na escola, ou se há outros estudiosos que devem ser estudados, e se sim, quais você acha que vale a pena também conhecer? Olha, eu realmente conheço mais do Rio. Conheço os trabalhos dele, já conversei com ele está revendo muita coisa ali, fala, eu sei mais do que nos deve fazer, o que deve fazer. Então, é uma proposta boa para partir dela, né? Não conheço outras. Essa crítica que a gente faz aí, de que a BNCC deixou muita coisa de fora, marginalizou a literatura, tem o outro lado da culpa também, não é culpa só de quem produziu a BNCC. Eu acho que os nossos colegas da literatura, das instituições literárias, as principais aí do Brasil, estão deixando de lado o ensino. Tem alguns colegas da literatura que você conversa com eles sobre ensino de literatura, ele fica também espantado, assim, não, mas parece que hoje que descobriu que tem que ensinar, se ensina literatura na escola ainda, está muito preocupado com a pesquisa teórica, com a crítica, não se envolve com o ensino de literatura. Os programas, os mestrados profissionais, por exemplo, a dificuldade para conseguir professor, colega da literatura para se envolver no mestrado profissional, não quer trabalhar com a educação. Então, se por um lado, os documentos oficiais marginalizaram a literatura, tem a culpa do outro lado que os centros não estão querendo trabalhar com educação. É claro que tem outros colegas, tá? Tem da UFTM, eu conheci a Deolinda, naquele evento, a outra colega dela, que eu esqueci o nome agora, faz um trabalho, mas aí são esses trabalhos, é bom que fez um gancho com o que a Eneida disse, são trabalhos que ainda estão pouco divulgados, são trabalhos locais, trabalhos com as escolas locais de Uberaba, eles fazem, e outras cidades em torno de Uberaba. O caso de vocês está começando agora também, ainda não é um trabalho nacional ainda, entendeu? A gente vê isso. Mas eu realmente, que eu falo, que o meu ponto de partida mesmo é o trabalho do Rio, eu acho que vale a pena, mas sempre adaptando, né? Para a realidade do professor. Seguir a risco que ele propõe lá é uma coisa muito mecanizada, que não é que é culpa dele, é uma coisa que, quando você cria uma proposta de ensino, você cria etapas, é uma coisa pedagógica. Você não vai ficar assim, tipo sequência didática do Dolce, por exemplo, vai seguir aquilo mais lá sequencialmente, não dá mais para fazer. No Rio também está nesse pé, você tem que adaptar na sua realidade, fazer outras coisas diferentes, né? Suprimir algumas coisas, seguir outras. Acho que o nome legal para continuar, talvez seja o próprio Clécio Bunzen, que você chamou a atenção, né? Que seja, talvez... Ele estuda esses documentos, é um cara bom, né? A Cíntia Agra, né, da Unicamp também. Que também... Isso, a Unicamp é o pessoal da literatura que está mais envolvido com isso. Mas o que eu tenho percebido, e aí só uma parênteses mesmo para fechar, porque eu não quero atrapalhar você na tua conclusão, mas é porque reforçando essa questão da literatura, né? O pessoal da literatura se afastou muito. O Clécio, na última conversa que eu vi dele com a própria Cíntia, ele fala da linguística aplicada, que vai sendo um espaço do pessoal da literatura que quer trabalhar com isso, que vai migrando para a linguística aplicada, né? Esse, por exemplo, é o meu caminho. A Luciane brinca comigo, fala que eu faço um mix da literatura com a linguística,
Porque é esse caminho de justamente não encontrar um lugar dentro Eu também senti falta, né? dos departamentos de Verdade. literatura para a gente poder trabalhar o ensino, né? Foi justamente muito negligenciado, né? Então, é o pessoal da área da educação, né? O próprio CEALI, né? Que o Rildo contribui bastante com o CEALI. E na linguística aplicada, que tem muitas pesquisas de ensino de literatura, né? Pode ser um caminho aí para Ana Paula, que saiu, mas pelo menos fica na gravação para ela, né? Ela falou, não vi a pergunta dela, só vi quando ela saiu aqui. Pois A Fernanda está dizendo muitas ideias para 2022. 2022 já é logo ali, viu, Fernanda? Tá na curva. Oi, Neida, mas eu entendi o projeto de vocês, bom, e essa necessidade de deixar de ser regional mesmo, de expandir, de atingir outros, produzir material para atingir outros centros, né, outros colegas, né, acho que a produção, você já tem muita coisa a produzir já, material. Essas coisas que eu disse, gente, vai sair em vários artigos, livros que devem sair na virada do ano, eu compartilho com vocês, tem muita coisa escrita aí que eu estou esperando publicar, com outros colegas, coletâneas de livros e revistas também, aí eu compartilho com vocês. Bem, eu acho que é isso, muita gente saiu, muita gente ficou aí até agora. Muita gente ficou. A gente agradece demais a sua presença. E a tua presteza, assim, na hora que eu te mandei a mensagem, já vou contar aqui, né, que eu convidei o Francis pelo Instagram, dei uma mensagem para ele. E ele foi super rápido, mas também foi só falar o nome do Ribamar, né, nossa carteirada, Ribamar, que ele falou, não, estamos juntos, né? Então, muito obrigada pela presença e pelo aceite de estar aqui com a gente. Eu sinto muito só pela voz aí mesmo, tá muito ruim, eu vou ficar cansado, eu cheguei a ter febre, eu tô até suspeito, eu falei no início, porque hoje, falar em Covid hoje, né, mas não falei no início, mas eu tô até com suspeita de Covid, porque eu tive febre até ontem, a voz ficou assim, mas eu tô trabalhando normalmente, então desculpa pelo incômodo aí da voz, fraca e rouca, mas foi ótimo, viu? Eu gostei muito. O pessoal que eu não vi há mais tempo aí, Fernanda, os novos colegas aí que participaram, obrigado mesmo. E a gente que precisar aí para o projeto de vocês, a gente continua conversando. Ribamar, um abraço. Eu vou postar aqui de novo, antes de a gente dizer tchau, só para quem ficou aqui, né? Seguir a gente nas redes sociais. Obrigada a todos vocês, a todas que ficaram aqui por esse nosso momento tão proveitoso, né, de formação, de aprendizado, mas que é um início, né, Francis, um início com pé direito, que a gente tem você aqui e quer que vocês que estiveram aqui com a gente continuem nos seguindo para saber da nossa programação, acompanhar nossas oficinas, que prometem muitas coisas. Tá? O Epson ficou até agora. Obrigado, gente. Olha, vocês ainda não têm os nomes dos próximos encontros, não? É surpresa. Estratégico, né? Tem uma pessoa bem importante aí, famosa aí, que você conhece, amigo dela também. Tem uma gente, muito bom. Mas é surpresa. A gente prazer participar com vocês, e foi ótimo. Boa noite para todos. Muito obrigada, Francis. Boa noite. Obrigada, Eneida. Obrigada, Ribamar. Obrigada a todos e todas. Vou finalizar aqui a nossa gravação. Muito obrigada. Tchau.